Um padrasto conta como desenvolveu uma relação forte com sua enteada Phoebe após a morte do pai dela. Com o tempo, ele percebe mudanças no comportamento da esposa e de Phoebe, até descobrir que a esposa o traiu e envolveu Phoebe nessa situação. Agora, ele enfrenta a difícil decisão de como lidar com a traição, enquanto tenta proteger a enteada do impacto emocional dessa revelação. Enquanto isso, em outro relato, Minha enteada de 16 anos foi manipulada para esconder a infidelidade de mim. Minha enteada, que chamarei de Phoebe, perdeu o pai quando tinha 7 anos. Ela se lembra dele como seu herói e tento manter a memória dele viva para ela o máximo que posso. Minha esposa e o pai de Phoebe estavam divorciados quando ele faleceu. Eu o conheci algumas vezes e sempre admirei o quanto ele amava sua filha. Tivemos cerca de 2 anos de coparentalidade antes de sua morte, então eu estava lá para apoiar Phoebe e minha esposa. Foi um momento difícil para todos nós. Phoebe estava se sentindo isolada e confusa. Minha esposa estava angustiada. Eu estava devastado ao ver os dois sofrendo. Fiz o meu melhor para dar apoio, mesmo não sendo ricos. Meu principal objetivo nunca foi substituir o pai dela, então fiquei surpreso quando Phoebe começou a me chamar de pai quando ela tinha 13 anos. Ainda aquece meu coração toda vez que ela diz isso. Com o passar dos anos, Phoebe e eu nos aproximamos e aprendemos a navegar em nossa situação familiar única. Cerca de 6 meses atrás, minha esposa começou a se afastar. Pensei que fosse apenas uma crise de meia-idade, mas, olhando para trás, eram sinais claros de infidelidade. Ela tinha projetos de trabalho atrasados, viagens de negócios e parecia distante. Ela nem queria intimidade. Ao mesmo tempo, percebi que Phoebe estava mais ansiosa perto de sua mãe. Ela me evitava e passava menos tempo comigo, o que doía, mas atribuí isso à angústia adolescente. Tentei falar com Phoebe, mas ela me evitava e ficava no quarto ou saía até tarde. Ela nem me contava sobre o dia dela. Foi quando percebi que algo estava realmente errado. Dei uma espiadinha no iPad que compartilhamos e encontrei mensagens de alguém chamada Fiona. Acontece que Fiona é um homem de 40 anos. Eu estava sentindo uma mistura de emoções, nojo, raiva e mágoa, mas uma pergunta continuava me incomodando. Por que Phoebe estava agindo de forma tão estranha? Na noite seguinte, eu estava levando Phoebe para terapia quando decidi perguntar a ela sobre seus sentimentos em relação à mãe trabalhando tanto. Isso pareceu deixá-la na defensiva. Ela levantou a voz e insistiu que não se importava, que era apenas trabalho e que estava tudo bem. Ficamos conversando por alguns minutos até que ela finalmente me perguntou: "Você sabe?" Foi quando ela soltou a bomba. Não só minha esposa estava me traindo por 8 meses, mas Phoebe a pegou no ato. Eu me senti traído, mas esse sentimento rapidamente se transformou em raiva quando Phoebe explicou por que ela não tinha me contado. Minha esposa ameaçou, dizendo que seria culpa dela se eu fosse embora e nunca mais voltasse. Por mais doloroso que isso fosse, nada poderia ter me preparado para o que Phoebe disse em seguida. "Sinto muito, de verdade. Eu só não queria perder 2 pais. Acho que não conseguiria lidar com isso de novo. Por favor, não vá embora, papai." Tentei esconder minhas emoções para tranquilizá-la de que eu não iria a lugar nenhum, mas, no fundo, eu estava fervendo. Me machucar era uma coisa, mas trazer minha filha para isso era imperdoável. Eu queria gritar, chorar, ver aquela mulher sofrer pelo que ela tinha feito com minha filha, mas eu sabia que isso não era uma opção. Tudo o que eu podia fazer no momento era tranquilizar minha garota. Era isso que eu tinha que fazer. Não contei à minha esposa que não sei o que fazer em seguida. E estou bravo. Atualização: e minha enteada de 16 anos foi manipulada para esconder a infidelidade de mim. Eu queria dar uma atualização rápida sobre a situação com Phoebe. Eu tive que encurtá-la porque prometia a uma adolescente muito faminta um pouco de McDonald's. As 6 horas iniciais provaram ser bastante tumultuadas. Phoebe parecia visivelmente tensa e apreensiva, provavelmente temendo que sua mãe descobrisse. Ela se agarrou a mim, chegando ao ponto de suportar assistir beisebol, um esporte que ela normalmente despreza. Suas conversas com sua mãe eram marcadas por uma pitada de irritabilidade, um comportamento que eu escolhi não abordar como normalmente faria. Parecia que a dinâmica do nosso relacionamento havia mudado, com Phoebe agora exibindo o mesmo comportamento volátil que eu havia experimentado anteriormente. Gradualmente, ela percebeu que estava em um ambiente seguro e começou a relaxar seu controle sobre mim. No entanto, seu comportamento em relação à mãe permaneceu curto. Phoebe e eu conversamos sobre o que ela quer, e ela expressou o desejo de que eu tivesse a custódia total dela. Ela também se abriu sobre algum outro abuso emocional que sofreu da mãe. Eu assegurei a ela que faria o meu melhor para obter a custódia total, mas expliquei que, como nunca adotei oficialmente, talvez eu só consiga direitos de visita. Ela também perguntou sobre emancipação, sobre a qual admiti saber muito pouco, então decidimos investigar juntos. Espero mesmo que Phoebe consiga manter suas notas no ano que vem, pois ela está a caminho de uma bolsa de estudos de música para uma boa universidade. Ela tem passado muito tempo tocando violino desde nossa conversa. Estou feliz em vê-la usando a música como uma forma de lidar com isso. Não estou pressionando-a com coisas da escola agora, pois é o fim do ano e não afetará seu boletim. Só espero que ela possa voltar ao seu eu motivado de sempre até setembro. Phoebe definitivamente não está agindo como uma
adolescente comum, mas ela está começando a mostrar um pouco de seu antigo eu novamente, que eu sou grato por isso. Fiquei tão feliz quando ela começou a me provocar novamente. No entanto, não posso deixar de me perguntar se ela está escondendo seus verdadeiros sentimentos por trás de suas piadas. Ela tem uma tendência a manter suas emoções reprimidas até que não aguente mais. Ela não disse muito além de se sentir aliviada por não esconder mais as coisas de mim, então não tenho certeza se devo me preocupar mais. Quanto a minha esposa, eu queria poder dizer que parei de me importar com ela, mas uma parte de mim ainda ama. Tento não me deter nesses pensamentos por muito tempo porque acredito que a melhor coisa para Phoebe é nos afastar da mãe dela. Tenho refletido sobre minha própria infância e como meus sentimentos eram frequentemente ignorados quando meus pais tomavam decisões. Nunca quero que Phoebe experimente esse mesmo sentimento, especialmente porque ela será mais afetada por tudo isso. Phoebe está atualmente vendo 2 terapeutas, um especializado em transtorno de estresse pós-traumático complexo para eventos que não discuti aqui, e outro especializado em transtorno obsessivo-compulsivo. Tenho fé que eles serão capazes de apoiá-la neste momento desafiador. Estou procurando um advogado e tenho andado um pouco distante da minha esposa ultimamente. É estranho pedir para Phoebe ficar quieta sobre o que eu sei, então decidi não tocar no assunto. Se ela acabar falando sobre isso, não vou ficar bravo com ela. Tenho reunido evidências de mensagens de texto e extratos bancários e descobri que minha esposa gastou cerca de $8.500 com outro cara. Não acredito como eu era sem noção. Provavelmente essa será a última atualização por um tempo. Atualizarei novamente quando falar com um advogado e decidir exatamente o que farei. Muito obrigado a todos pelo apoio. Espero que essa tenha sido uma atualização suficiente sobre o estado mental de Phoebe. Atualização 2. Phoebe tirou a própria vida em 17 de junho. Parece que é minha culpa. Não acredito que sua luz brilhante simplesmente se foi. No dia anterior era o dia dos pais. Phoebe abordou o tópico de uma possível adoção ou talvez emancipação com minha esposa. Logo virou uma briga, pois sua mãe achou que seria perda de tempo, já que Phoebe faria 18 anos em pouco mais de 1 ano e meio. Phoebe continuou argumentando que era por razões sentimentais e que ela queria ser adotada por mim há tanto tempo. Não sei se minha esposa estava apenas paranoica ou se ela já suspeitava que eu sabia sobre sua traição, mas ela começou a ficar mais hostil. Minha esposa acabou dizendo algo como: você ainda teria seu pai verdadeiro se não o tivesse estressado para usar coisas ilícitas. Essa foi a gota d'água. Phoebe teve um colapso como eu nunca tinha visto antes. Ela estava xingando a mãe, chorando, jogando coisas, e tudo estava tão fora do personagem que nem minha esposa nem eu sabíamos o que fazer. O resto da noite foi assustadoramente silencioso. Nem minha esposa, nem Phoebe forçaram o assunto mais adiante. Phoebe limpou sua bagunça, pediu desculpas a mim por arruinar meu dia especial e subiu as escadas. Não havia calor naquela noite, nem jantar sentado, apenas silêncio. Acho que estávamos todos em choque. Eu adoraria dizer que minha última conversa com Phoebe foi algo positivo, mas não foi. Eu gostaria de dizer que disse a ela o quanto a amo, mas não disse. Tudo o que me importava era ser reembolsada pelos danos que ela causou durante seu colapso. Talvez se eu não tivesse sido tão egoísta, eu teria notado quão abatida ela parecia. Talvez se eu tivesse lidado com a situação pelo que ela era, um colapso mental, em vez de um ato de desafio, ela ainda estaria aqui. Mas ela não está e não há nada que eu possa fazer. Eu deveria ter previsto. Havia muitos sinais. Eu era muito estúpido para vê-los pelo que eram até que ela não acordou. Eu poderia ter conseguido mais ajuda para ela, mas não consegui. Havia pequenas coisas como: ei, pai, se eu partir, certifique-se de tocar Dreaming of You no meu funeral, e se eu partir antes de você, certifique-se de que estou usando um terno em vez de um vestido no meu caixão, e a que parece ser a mais óbvia. Ok, at your best, e you are love, no meu funeral para minha namorada. Por favor. Eu pensei que essas eram apenas piadas de mau gosto que a maioria dos adolescentes faz. Nunca fui tão estúpido na minha vida. Os dias que antecederam o funeral dela são um borrão. Mal consegui me recompor no dia. Fiquei com muita raiva da minha esposa e também da Phoebe. Fiquei com raiva porque queria ter ouvido seus apelos óbvios. Fiquei com raiva de mim mesmo por não ser acessível o suficiente. Eu me certifiquei de que todos os seus pedidos fossem atendidos. Ela foi baixada para o chão com Dreaming of You tocando em um alto-falante. Eu não tinha chorado o dia inteiro até então. Talvez eu devesse ter escolhido uma das outras músicas que ela pediu, porque essa quebrou o comportamento estoico que eu estava tentando transmitir. Acho que foi tanto a tragédia por trás do artista que minha filha guardava tão perto de seu coração, quanto a percepção de que Phoebe realmente se foi. Enquanto ela estava sendo baixada, éramos apenas minha esposa, eu, o namorado de Phoebe e algumas outras pessoas muito próximas. A música estava em um volume respeitável, embora de alguma forma ensurdecedora. É isso. Ela simplesmente se foi. Seu namorado não estava lidando bem com isso, e ele desapareceu logo após a recepção após o enterro. Eu me senti terrivelmente por ele, embora não conseguisse me obrigar a dizer nada, que é outra coisa da qual me arrependo. Estou iniciando o processo de divórcio da minha esposa. Não consigo olhar para ela sem ter flashbacks da expressão no rosto de Phoebe quando minha esposa disse aquelas coisas horríveis. Não há como se recuperar disso. Aquela garota significava o mundo para mim e agora parece que não há sentido em fazer nada. Minha esposa pode ficar com todos os nossos bens, não me importa. Aquela mulher é uma narcisista de primeira classe. Duvido muito que tenha sido culpa da filha dela que o pai biológico dela usou aquelas coisas. Ela era uma criança. Provavelmente estava projetando. Isso é tão de partir o coração. Histórias como essa me fazem desejar que o karma fosse real. Essa pobre garota não recebeu justiça em sua vida. Meu coração dói por ela.
Minha esposa de 16 anos me traiu. Dói muito. Dói sempre que penso no que aconteceu nos últimos 7 a 8 meses. Talvez alguns meses atrás, lembro-me de ver uma troca de texto casual de apenas 2 mensagens entre minha esposa e um cara chamado P que ela conhece do trabalho. Ele não trabalha no mesmo lugar, mas eles se conheceram por meio de outro programa relacionado ao trabalho. As mensagens estavam piscando no telefone dela. Ela deixou no balcão da cozinha. Então, por acaso, eu as vi. As mensagens eram um pouco flertadoras, mas não pensei muito nisso, então não confrontei minha esposa sobre elas especificamente. No entanto, eu daria a entender que li no Reddit como as pessoas que traem normalmente cobrem bem seus rastros e apagam todas as mensagens do telefone. Temos tido um pequeno problema no nosso quarto e tenho lido sobre libido e como lidar com isso. Ela nunca tomava a iniciativa da intimidade e eu frequentemente sou rejeitado quando faço, coisa bem comum. Também é incomum que um mês atrás, ela tenha decidido colocar um DIU para controle de natalidade. Sim, eu não gosto de usar preservativos, mas isso nunca foi um problema real. Mas não pensei muito nisso porque imagino que ela só quer que seja mais espontâneo e talvez isso ajude com os problemas do nosso quarto. No último fim de semana do memorial, ela nos levou para a casa de P para um churrasco, junto com alguns outros amigos. Conhecemos sua esposa e filhos. Nossos filhos brincaram com os deles. Todos aproveitaram o tempo. Eu até ajudei a cozinhar com P e sua esposa. Aliás, não ajuda que eu trabalhe em uma startup e a agenda de trabalho seja uma loucura. O trabalho dela também é muito corrido, pois ela também é uma base. Avançando para a noite passada, cheguei em casa do trabalho por volta das 21h30 e ela estava no chuveiro. Um sexto sentido em mim me disse para verificar o telefone dela só para ver o que ela anda fazendo. Sim, minha culpa. Você pode me julgar o quanto quiser. Notei especificamente que não há uma única mensagem de texto com esse cara P, que é completamente incomum, já que ela fala sobre ele periodicamente. Entrei online na conta do nosso plano familiar sem fio e pesquisei os detalhes de cobrança. Foi aí que meu coração se partiu. Todos os dias, exceto talvez domingos, nos últimos 7 a 8 meses, ela troca mensagens de texto várias vezes com P, mais ou menos uma vez por dia. Eles também faziam ligações. Quando ela saiu do banho, eu a confrontei com a informação e foi aí que ela confessou. Ela o conheceu por meio de um programa relacionado ao trabalho e eles teriam reuniões externas de uma semana a cada 1 ou 2 meses. Ela alega que eles nunca se tocaram. Ela jurou pela vida dos nossos filhos, mas isso já vem acontecendo há 7 a 8 meses. Também houve 4 ou 5 dessas reuniões externas de uma semana em que eles obviamente tiveram que passar a noite em hotéis, etc. Algumas coisas para pedir seu conselho. Eu deveria acreditar que ela diz que eles nunca se tocam? O que eu deveria fazer? Ela se desculpou profusamente, mas acho que é mais como se ela estivesse arrependida de ter sido pega. Eu sinto fortemente que a esposa de P tem que saber. Não é nem legal que eu seja a única vítima e lidando com isso. A esposa quer manter isso só para nós e resolver e não quer que a esposa dele saiba. Através do churrasco, eu tenho o endereço de e-mail e o número de telefone da esposa do P. Qualquer ajuda é bem-vinda. Por favor. Chorei até dormir e não choro há muito tempo. Espero conseguir superar isso. Edit. Ela confessou que eles se beijaram e se tocaram, mas não houve intimidade de verdade. Estou tão horrorizado que não sei mais em que acreditar. Edit 2. A esposa de P agora sabe. Ela me deixou uma mensagem de voz, então tenho certeza de que ela sabe. Ela disse na mensagem de voz que está lidando com isso da melhor maneira possível e ainda não está pronta para ouvir todos os detalhes que eu sei. Atualização. Cerca de 2 semanas após a descoberta, a curiosidade levou a melhor. Entrei na conta de e-mail dela e li mais e-mails antigos entre os dois. Ela não sabia que apagar e-mails casualmente não os apaga completamente de forma permanente por um tempo. Descobri que eles começaram a fazer intimidade em janeiro. Descobri que ela usou nossa assinatura especial para assinar seu e-mail de amor para ele. Também algumas semanas atrás, quando continuei com minhas perguntas obsessivas, ela bebeu muito e respondeu algumas delas. Eles fizeram isso 3 a 4 vezes por meio de suas conferências de 3 semanas. Eles se esgueiraram em suas conferências à noite. Nenhuma proteção foi usada durante. Ele desistiu. Eles supostamente concordaram que o fim do caso seria no final de maio, mas como todos sabemos, isso não aconteceu de verdade, pois eles ainda estavam trocando e-mails e mensagens de texto no início de junho. Isso me deixou com muita dor. Quando eu via mulheres grávidas estranhas, eu ficava totalmente assustado e preocupado se ela engravidasse. Felizmente ela não engravidou. Nossa, preciso fazer um teste. Eu tinha outros pensamentos obsessivos. Como ela fica confusa entre nós dois. Ela disse que não porque somos muito diferentes. Ela morreria e se arrependeria de não continuar com sua aventura. Não, especialmente se nos dermos bem juntos. E outras questões íntimas. Como em que posições eles fizeram. Ela gostou. Quem começou a intimidade primeiro. Ela fez babão nele. Eles fizeram no chuveiro, etc. Mas acho que as respostas para essas questões, especialmente as respostas que mais temo, só causariam mais pensamentos obsessivos e é melhor eu não saber. Posso morrer sem nunca saber e posso desejar nunca saber. Minha esposa se desculpou completamente. Ela me mostrou o quão terrível ela se sente por me trazer tanta dor. Muitas lágrimas. Muitos pedidos de desculpas. Eu tinha flashbacks e outros pensamentos obsessivos e ela tentava me confortar. No entanto, quando as coisas ficavam realmente difíceis para mim, ela se retraía. Cada vez que ela me via com tanta dor, a culpa era grande demais para ela e ela só queria se machucar por isso. É claro que eu não quero isso. Estranhamente, temos
temos nos aproximado muito e temos tido muitos beijos, carinho e, sim, até intimidade, pelo menos uma vez por dia, às vezes, duas, nada mais de quarto frio para mim. Ela anseia pela atenção que agora eu dou a ela completamente e a intimidade vem naturalmente. Parece que estamos namorando de novo e isso é inacreditável. Curiosamente, ela estava muito cansada um dia e me recusou para intimidade. Ela teve que acordar muito cedo no dia seguinte. No dia seguinte, eu fui um idiota e fiquei bravo e disse a ela que ela não tinha o direito de recusar comigo, já que ela presumivelmente não recusou daquele idiota. Minhas palavras. Ela assentiu e não teve problemas em concordar em fazer comigo todos os dias. Naquela noite, me senti péssimo e pedi desculpas a ela e disse que não tinha o direito de pedir isso a ela. Eu realmente quero que ela me deseje e anseio por sua atenção e afeição como ela anseia por mim. Intimidade não é a única coisa que estou atrás e eu não quero que ela se sinta presa ou obrigada a fazê-lo comigo. Isso seria uma vida terrível para ela e para mim. Ela me disse em termos inequívocos que ele não era nada para ela. Ela simplesmente usou porque ele lhe deu a atenção que ela queria. Ela disse que estava perdida e se tornou egoísta. Ela me disse que nem pensa nele agora. Provavelmente o reprimiu em minha interpretação, que eu sou a única que o traria à tona quando eu tiver meus flabats. Deixei claro para ela que se isso acontecer de novo, eu não vou ficar por perto. Obviamente, ela promete que isso nunca mais vai acontecer. Eu traço limites rígidos sobre ela nunca ter qualquer contato com ele novamente. E se ele fizer qualquer tipo de contato, eu serei a primeira a saber. Percebo, como sempre soube desde o dia em que a conheci. A amo perdidamente, mas também sei que se o coração dela não pertence a mim, prefiro deixá-la ir. Eu disse isso a ela. A duração e a extensão do caso me mostraram que eles estavam profundamente envolvidos e apaixonados um pelo outro. Eu disse a ela que farei o meu melhor para mostrar o quanto a amo e admiro e também pedi desculpas por trabalhar muitas horas, desrespeitar o trabalho dela às vezes no passado e não dar a ela a atenção que ela merece e eu realmente quero dar. Nós nos demos por garantidos e isso nunca deveria acontecer. Na semana passada, meus pensamentos obsessivos diminuíram muito. Graças a Deus, eu mostrei meu amor a ela em todas as oportunidades que tive e ela faz isso por mim. Nós trocamos mensagens de texto e e-mails enquanto estamos no trabalho. Nós facilmente passamos de 3 a 4 horas por noite conversando. Eu realmente me sinto bem com o que estamos fazendo. Estamos fazendo aconselhamento e terapia. Sinto fortemente que temos uma grande chance de construir um casamento ainda mais forte daqui para frente. Agora percebemos tantos casais infelizes ao nosso redor, até mesmo nossos próprios amigos próximos. Sabemos melhor e focamos e damos total atenção e carinho um ao outro. Aposto que esses casais podem sentir ciúmes ou talvez pensar que somos loucos. Se ao menos essas pessoas soubessem o que estamos ou temos passado. Acho que deu certo. Ela te contou tanta verdade que não tem como eu confiar nela. Mentir várias vezes depois de ser pega em cima usando gestos românticos pessoais e desfilando ele bem na sua frente seria imperdoável para mim. Não parece saudável da minha perspectiva. Mas se você está honestamente feliz, então eu digo boa sorte. Digo isso como alguém que defende relacionamentos abertos. Intimidade é só intimidade, mas a falta de confiança é demais para eu ignorar. Sem mencionar que ela jurou pela vida dos seus filhos, o que é completamente nojento. Você é um idiota. Não porque você está se reconciliando, mas porque você está escolhendo permanecer cego. Por que ela colocaria um deal se eles só fizeram intimidade 3 ou 4 vezes? Por que ela colocaria se ele retirou? Só pode significar que ela preferiu sem a proteção, fazendo um pouco por pena e isso é tudo que você precisa? Que capacho.